Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida, da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT, e no episódio de hoje falaremos sobre o poder dos pequenos começos. Espero que esse podcast lhe encontre muito bem. Já quero pedir para você fazer um contato conosco através do WhatsApp DDD 22 99 222 1003. Manda aí pra gente o seu feedback, pode mandar temas, vai ser uma honra. E meu coração fica sempre mais feliz quando vocês mandam alguma mensagem, tá? É muito legal. A gente poder, enquanto podcaster, ter esse retorno de vocês, porque acaba sendo um trabalho um pouco solitário, né? Então, se vocês puderem mandar um WhatsApp dizendo alguma coisa, eu agradeço imensamente. E vamos falar um pouquinho, né, sobre o poder dos pequenos começos, que muitas vezes a gente, na verdade, não olha para isso, né? A gente simplesmente exclui isso da nossa vida. E isso tem muito a ver com os nossos micro-sucessos, os nossos pequenos sucessos. Será que a gente tem olhado para isso na nossa vida? Ou será que a gente tem passado batido por cima disso e aguardando muitas vezes um grande resultado, né? Está muito preocupada com o resultado final e esquece de aproveitar o sucesso e de entender o aprendizado disso. Então, esse tema ele é muito importante para que todos nós possamos, nesse momento, muitas vezes do automático, que eu falo muito, né? Do estado zumbi, que a gente vai fazendo as coisas por fazer, porque a gente já está acostumado. A gente não para pensar, a gente não para sentir se o que a gente está fazendo da nossa rotina está fazendo sentido para a nossa vida. A gente simplesmente vai, sabe? Como se a gente não tivesse um coração para sentir se aquilo está sendo bom ou ruim para a gente, ou se aquilo não está fazendo a menor diferença. E é importante a gente pensar sobre isso, porque quantas ações a gente repete no nosso dia sem pensar se a gente realmente precisa fazer aquela ação ou não. Se aquilo vai fazer diferença ou não no nosso dia. Então, eu quero muito falar aqui sobre essa importância do poder dos pequenos começos ou até recomeços. Talvez você esteja recomeçando algo na sua vida e você precisa validar isso. Muitas vezes você resolveu recomeçar a cuidar do seu corpo, a olhar mais para você, a estudar, a se amar mais, a cuidar mais da sua casa, do seu lar, enfim, a fazer pequenos, começos, mas com intencionalidade. Não é fazer por fazer, não é fazer porque as pessoas estão mandando você fazer, mas você está fazendo porque o seu coração está te pedindo, sabe? Porque você entende que aquilo é importante para você. Porque existe uma intencionalidade na ação. Então, é muito importante a gente entender e nos parabenizar por esses pequenos começos, sabe? A gente entender, nossa, hoje eu fui treinar, se deu os parabéns. Ah, mas amanhã não sei, amanhã não saberemos se estaremos vivos, então não é sobre amanhã, é sobre o agora. Então você fez alguma coisa que foi importante para você, que vai mudar o seu dia, que vai trazer mais sentido para você, se parabenize. Para de esperar a semana. Ah, não, se eu for 3 vezes malhar na semana, aí sim eu vou, sei lá, me dar um presente. Não precisa esperar as 3 vezes. Na primeira, você já comemora. Na primeira, você já se dá os parabéns, você já se agradece por esse ato. É por isso que muitas vezes a gente vai perdendo, eu acho que a vontade mesmo, sabe, de ir fazendo as coisas, porque a gente está sempre pensando no grande resultado. Então, se a gente for pegar a ideia de treinar, de malhar,
Talvez você esteja pensando lá nos quilos que você vai perder. Eu preciso perder 10 quilos. Ou na massa magra que você quer ter. Enfim, cada um com o seu objetivo. E aí, como você está preso nesse objetivo final, você esquece de olhar o processo do dia, sabe? De olhar para essa pequena vitória. Hoje eu levantei da cama e fui fazer meu treino. Feliz da vida, consciente do que eu estava fazendo, da importância do que eu estava fazendo. Só que muita gente não faz isso porque tá lá ligado. Não, mas eu fui hoje treinar, mas eu não perdi 100 gramas. Então eu não tô satisfeito, eu não tô feliz. E aí, gente, a gente se perde no meio do processo. E quantas pessoas, não sei se vocês já passaram por isso, mas quantas pessoas muitas vezes chegam no resultado final e é a mesma coisa de não ter feito nada, não tem o menor sentido. Por quê? Porque esquecem de olhar esse processo. Então, o processo de chegar lá para perder 10 quilos que seja, como você passou por esse processo? Como foi essa caminhada? O que você aprendeu? O que você descobriu que você não pode mais fazer? O que você descobriu que você pode repetir, que dá certo, que te faz bem? Então, é sobre isso. É sobre esse olhar mais acolhedor pra gente, que a gente perdeu ao longo do tempo. Porque a gente adora, né, se dar um chicotezinho, né, se chicotear. Dizer que a gente não é bom nisso, não é bom naquilo. E esquece do poder de olhar para essas pequenas vitórias e dizer pra gente que a gente é capaz. Que a gente pode. Então, será o que da sua vida está esquecido, está perdido, está adormecido, que fazia tanto sentido para você e você deixou para lá? Porque alguém falou que isso era besteira, porque alguém fez uma brincadeira com você e isso te deixou triste, desanimada ou desanimado. Então, o que agora você precisa resgatar, sabe? Para falar assim, nossa, isso me fazia tão bem, eu vou retomar. Seja ler, seja estudar, seja namorar, seja sair, né? Seja ter mais contato com a natureza. São tantas coisas que a gente poderia aqui colocar que pode te fazer bem. Mas é sobre você identificar o que te faz bem, você buscar o seu autoconhecimento. Às vezes a gente usa tanto tempo da nossa vida julgando os outros, olhando só para a vida dos outros, olhando para a grama do vizinho, que inclusive pode ser sintética. E você está usando o seu tempo, que é limitado nesse plano, para a vida dos outros, ao invés de olhar para a sua vida, para o quanto é importante você se conhecer e saber dentro disso o que faz e o que não faz sentido para você. E, gente, tá tudo bem se você precisar mudar isso. Se ontem uma coisa fazia sentido para você e hoje ela não faz mais sentido, tá tudo bem. Só que quando a gente sai daquele modo zumbi, daquele modo automático, a gente começa a ter essas consciências. Nossa, por que eu fiz tanto uma determinada coisa que não tem o menor sentido? Para que eu fazia isso? Para mostrar só para as outras pessoas? Então, quando a gente começa a ter mais consciência e entender por que a gente está fazendo as coisas que a gente está fazendo, né? Isso leva a gente para um outro nível de como enxergar a nossa própria vida, sabe? E parar realmente de olhar para a vida dos outros, porque isso não vai resolver a nossa vida. Muito pelo contrário, só vai trazer mais problemas. Porque é aquela brincadeirinha que eu acabei de fazer, né? Você tá olhando pra grama do vizinho, tá verdinha, só que você não sabe que ela é sintética. E você acha que o vizinho é disciplinado, é cuidadoso, e não tem a ver com isso. Então, quando a gente se desconecta da vida dos outros e começa a olhar para a nossa vida, né? O que tá fazendo sentido? O que fez sentido até agora? O que você precisa alterar? E como resgatar diariamente em você esse poder dos pequenos começos. E realmente essa palavra, o poder, é verdade, porque esses pequenos começos, eles têm muito poder. Sabe, você olhar para trás e falar assim, nossa, né, há 3 semanas atrás eu não conseguia
sei lá, fazer uma caminhada de meia hora. Hoje eu já consigo caminhar 1 hora e me sinto bem. É sobre isso, gente. É sobre o poder de começar, de dar o primeiro passo. O primeiro passo que muitas vezes é negligenciado. Ninguém olha para ele. Isso aí é muito pouco. Isso daí qualquer um faz. Quantas pessoas às vezes falam isso com a gente? Às vezes até pessoas que nós amamos muito, mas que é o jeito delas, né? Como elas enxergam a vida. E muitas vezes isso te desanima, né? Isso é muito pouco. Então, se é muito pouco, aí você está em busca de fazer algo para quê? Para agradar essas pessoas? E quando eu digo o que você está fazendo, e quando eu te pergunto o que você está fazendo para se agradar? E o que você está fazendo para se amar mais? E o que você está fazendo para se acolher mais? Pensa sobre isso e faça com que, né, os seus dias sejam realmente preenchidos com situações que realmente façam sentido para você. Não é só porque o outro está falando, não é porque a mídia está falando, não é porque pessoas que você ama estão falando que você simplesmente vai fazer. Mas o que o seu coração está dizendo? Sabe? O que você quer fazer? Então, por muito tempo, e é natural isso, né? Nós nos deixamos levar pelo que as outras pessoas diziam que a gente precisava fazer. Só que a gente estava inconsciente. A gente foi fazendo porque a gente acreditava que aquilo era o melhor pra gente. Como aquelas pessoas nos amavam, elas estavam falando algo que era muito bom pra gente. Mas na perspectiva da vida delas. Talvez fosse muito mais sobre elas do que sobre nós. E tá tudo bem, isso foi importante até para o nosso aprendizado, para o nosso processo. Não é o momento agora de buscar discussão ou de discutir sobre isso com essas pessoas. Mas é a partir desse ponto começar a olhar quem é você. O que você gosta de fazer? O que faz sentido para você? Nos meus treinamentos, muitas vezes eu escuto as pessoas falarem sobre isso, né? Eu não sei direito nem o que eu gosto. A minha vida toda eu fiz coisas para agradar as outras pessoas. Esse era o único objetivo, de me sentir aceita, de me sentir pertencente. Então eu fazia coisas para agradar aquelas pessoas, porque eu sabia que ali eu ia ter uma troca de amor, de carinho, de pertencimento. Só que aí, quando você vai para essa busca só para agradar outras pessoas, você se perde. Porque a sua autenticidade é jogada no lixo. Você só está fazendo para agradar o outro. E aí você se mutila, e aí você se machuca, e aí você traz várias doenças emocionais para você. Então, chegou o momento em que a gente precisa, mais do que nunca, fazer o que é importante para a gente, buscar quem é a gente, buscar o que é essência na gente, buscar o que é autêntico na gente. E ter essa coragem de fazer essa busca, sabe? De sair nessa viagem, como se fosse uma viagem, que a gente não sabe quando ela termina. Mas a gente tá dando hoje, por exemplo, o primeiro passo de ir atrás de quem a gente é, de quem a gente veio para ser, de qual é a nossa essência. E jogar fora essa máscara que muitas vezes a gente usou a vida toda para agradar outras pessoas. E vou te dizer, talvez as pessoas passem a gostar muito mais de você, pelo seu jeito autêntico, pela sua essência. Porque, na verdade, elas nunca pediram isso, mas a gente foi se enquadrando, sabe? De um jeito que, não, deixa eu fazer isso, porque aí as pessoas gostam de mim, porque aí as pessoas me amam, porque aí eu sou aceita. E a gente precisa ter a coragem de recomeçar, de olhar para isso e de jogar essas máscaras fora, que não fazem mais parte do nosso dia a dia, do que a gente quer viver, e resgatar quem a gente é. E isso é um grande poder. Nossa, que poder é esse? Só você vivendo isso para você entender o que eu tô falando. Então, que a gente possa, depois de ter ouvido esse podcast aqui, começar a fazer perguntas inteligentes
começar a questionar, ter dúvidas sobre o que a gente está fazendo, sabe? Se realmente faz sentido, o que a gente precisa mudar, o que a gente precisa deixar embora para que o novo entre. Então, começar a olhar para isso, gente. A gente já está se encaminhando aí para o final do ano, faltam poucos dias e a gente precisa ter esse olhar. É claro que não precisa ter uma data especial para isso acontecer, mas quem sabe você não está ouvindo esse podcast por acaso, nada por acaso. Então aproveita e resgata esse poder dos pequenos começos. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre o poder dos pequenos começos do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem, envie para o nosso WhatsApp DDD 22 99 222 1003 e coloque no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre nossos projetos, acesse fernandagonçalves.com, sustenta-vida.com, nosso-ed.com.